Ao subir no estacado da moto de Hagrid e decolar para o céu, deixando a Rua dos Alfeneires pela última vez, Harry Potter sabe que Voldemort e os Comensais da Morte não estão muito atrás. O feitiço de proteção que manteve Harry a salvo até agora foi rompido, mas ele não pode continuar escondido. O Lorde das Trevas está bafejando o medo em tudo que Harry ama, e para detê-lo, Harry terá que encontrar e destruir as Horcruxes que faltam. A batalha final deve começar. Harry deve resistir e enfrentar seu inimigo. Gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu, esse é meu canal. E, gente, sejam bem-vindos ao último vídeo da série Lendo Harry Potter pela primeira vez e com o nosso aclamado maravilhoso Relíquias da Morte. E, gente, tem primeira coisa que eu vou falar pra vocês, vai ter muito spoiler, tá, gente? E tem muita coisa pra falar sobre como são dois filmes, é muita coisa pra falar. Eu não vou falar sobre tudo, eu vou falar as partes que eu mais gostei, mais me chamaram a atenção e as partes que eu quero discutir com vocês aqui e bora trazer essa discussão aqui nos comentários. Enfim, começando com Relíquias da Morte, gente. Olha, só pra vocês verem, gente, olha o tanto de post-it que eu usei neste livro, eu simplesmente amei, gente. Mas enfim, uma coisa que eu amei nesse livro foi a quantidade de detalhes que tem, a quantidade de coisas que a gente descobre sobre o Dumbledore, gente. Porque nos filmes tu tem que prestar muita atenção pra te pegar todos os detalhes do que eles estão falando. E se tu lê o livro, tu consegue entender muito mais. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu tenho que ler e eu tenho que entender, assim, demora um tempo pra associar as coisas e entender. Então ler pra mim foi perfeito, gente. E uma parte, assim, que eu amei, gente, como vocês podem ver aqui embaixo tem esses post-its maiorzinhos, né? E o que eu fiz, gente? Eu marquei, é uma sequência de páginas. Aqui, por exemplo, é uma das cartas que a Rita... É uma das cartas, é uma parte da cita da Rita Skeeter sobre o Dumbledore, sobre a vida do Dumbledore. Aqui é a Rita que escreveu a maior parte das coisas, mas é confiável, né? Porque ela usou, se não me engano, ela usou Impérios ou foi Veritaserum com a Batilda. E ela acabou contando tudo sobre a vida do Dumbledore, pelo menos o que ela sabia, né? Na época em que a família Dumbledore morava em Godric's Hollow. E, enfim, gente, eu achei essa parte muito interessante, porque a gente não tem muita essa informação no filme sobre toda a história, sobre o Grindelwald, o que deu, sobre a Ariana. E pra vocês terem uma noção, gente, eu nem sabia que a mãe do Dumbledore se chamava Kendra e que o pai dele tinha sido preso e levado pra Azkaban, gente. Então eu tava bem por fora e eu amei demais essa parte. Enfim, gente, outro ponto que eu queria falar pra vocês é que é uma diferença entre os filmes e os livros, né? É que no filme, gente, me agoniou assistindo porque o trio tava muito descuidado enquanto eles estavam indo atrás das Horcruxes, gente. Porque no livro eles fazem 1 milhão de coisas pra eles não serem descobertos. Eles usam a poção polissuco várias vezes durante o livro. Eles usam a capa da invisibilidade mesmo assim, por exemplo, quando eles vão pra Godric's Hollow, a Hermione e o Harry. E eles tomam poção polissuco e viram duas pessoas que viviam num vilarejo. E, enfim, eles vão e eles ainda usam a capa da invisibilidade pra ir lá em Godric's Hollow. Então, tipo, eles são muito cuidadosos no livro. Eu sei que isso é mais uma questão de estética no filme, deles não usar tanto a capa da invisibilidade e se transformar, porque também ia ficar, tipo, invisível, né? Então, enfim. Ia faltar aqueles efeitos visuais no filme, eu até entendo, gente, mas eu senti falta porque eles eram muito descuidados, gente, eu fiquei até chocada, assim. Outro exemplo é na festa de casamento do Guy e da Fleur, ninguém sabia que o Harry tava lá na toca, né, porque também é outro rolê, a gente tem todo um rolê muito mais esquematizado, na troca do Harry, da casa dos tios dele até a toca, é um rolê muito grande, gente, é muito diferente dos filmes, eles vão em pares, né, assim como ali, só que eles vão cada um pra uma casa de uma pessoa da ordem, e de lá eles pegam uma chave de portal, que aí sim eles vão lá pra toca, né, gente, então é todo um rolê até chegar lá, tipo, tem um mau esquema, entendeu? Então era isso que eu queria falar na questão deles serem muito descuidados nos filmes, quer dizer, enfim. Só que eu queria falar esse ponto. E no casamento que eu tava falando do Guy e da Fleur, eles não poção polissuco pro Harry e eles se transformam num primo Weasley deles lá. Então ninguém sabe, além da ordem, que é o Harry que tá ali. Aquela outra pessoa ali é o Harry, né? Enfim, era isso que eu queria falar primeiro. Mas outro ponto que eu queria falar, que eu amei simplesmente no livro demais, assim, foi que mostrou o aniversário do Harry, né? Porque o Harry fez aniversário antes do casamento da Fleur e do Guy. E foi muito legal ver isso, porque a senhora Weasley, ela fez um bolo com um pomo de ouro, gente, eu achei a coisa mais fofa do mundo. E os Weasley, eles também deram um relógio pro Harry, porque era uma tradição dos bruxos, quando eles completavam 17 anos, eles ganhavam um relógio, e eu achei a coisa mais fofa, gente. O Harry, ele escreveu essa cena e também dando um abraço na senhora Weasley, quando ele recebeu, eu fiquei muito emocionada, porque Harry cresceu sem os pais, né, e sinceramente, eu acho que os Weasley, eles são uma segunda família pro Harry, né, então foi muito legal ver essa interação e eu fiquei, meu Deus, gente, morrendo de amor. Mas enfim. Segundo ponto que eu queria falar, gente, é o testamento do Dumbledore. Só que não é bem o testamento do Dumbledore.
A questão é o ministro da magia, gente, sério. Pra mim, aquele cara que interpreta no filme não tem cara de ministro, gente. Eu sempre achei que ele era um testamenteiro no filme, né? Aí depois que eu fui ver que ele era um ministro, eu fiquei, meu Deus, ele não tem cara de ministro. Eu imaginava o ministro nos livros muito diferente. Eu não sei se alguém concorda comigo, mas ele não tem cara de ministro pra mim. Mas enfim, era só esse ponto que eu queria falar mesmo. Outro ponto que eu queria falar é que mais tarde, quando eles estão lá no Largo Grimmauld, é duas coisas que eu quero falar. Primeiro é de uma carta e segundo é sobre o Lupin, gente. Então vamos aqui recapitulando primeiro pela carta. Quando eles chegam no Largo Grimmauld, eles ficam lá por um tempo, né? E nesse tempo, o Harry, ele acaba não conseguindo dormir umas noites e ele vai buscar ali na casa algumas coisas. E ele acaba entrando no quarto do Sirius e ele encontra uma foto do pai dele, do Tiago, do Sirius, do Lupin e do Pedro. E eles todos novinhos ali, eu achei essa foto muito fofa, tipo, dos marotos. Mas o ponto central aqui é uma carta da Lilia, que ela manda pro Sirius. Eu acho que eu tenho até marcado aqui, gente, porque foi muito emocionante pra mim. Quando eu li, eu fiquei, meu Deus, gente, que coisa mais fofa, sabe? Tipo, nossa, eu achei uma coisa assim muito significante, porque tinha uma foto assim, era uma foto do Thiago com o Harry, e o Harry tava andando de vassoura. A primeira vassoura que o Harry recebeu, ele ganhou do Sirius. Eu achei essa parte muito fofa, gente. Enfim, gente, não tô achando aqui agora. Mas é muito fofa essa parte, e tem uma fotinha do Harry voando ali com a vassourinha, gente, eu achei muito fofa. E nessa carta ela também fala sobre o Dumbledore, gente. É sobre ela achar que ela tava conversando com a Batilda e ela falou que o Dumbledore e o Grindelwald eram amigos, alguma coisa assim. Na carta, e a gente não tem o final da carta. Por quê? Porque Severus Snape roubou o final da carta. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, lá quando a gente tá vendo as memórias do Snape, a gente consegue ver o finalzinho da carta, então eu acho essa parte muito legal. Porque a gente não tinha as respostas, né? Tinha só aquela parte da carta, assim como o Harry não sabia o que tinha no final da carta. Agora nós sabemos junto com o Harry, eu achei essa parte muito legal também. E agora falando do Lupin, gente. Primeiro que a história dele, do Lupin e da Tonks não se desenvolve assim quase nos filmes, quase não dá pra ver. Mas enfim, o Lupin, depois que eles fogem lá, tem todo aquele casamento, o Ministério invadido, que eles estão lá na Largo Grimmauld, como eu tinha falado, o Lupin acaba desaparecendo lá e pra falar com o trio, pra ir junto com ele. Só que o Harry, eu não sabia que tinha essa briga, gente. Eu fiquei chocada. Quando eu tava lendo, eu fiquei, meu Deus, o Harry e o Lupin brigando, gente. Eu fiquei muito chocada lendo essa briga. Sério, se mais alguém ficou, comenta aqui embaixo também, porque eu ainda estou chocada com essa briga. E aí o Harry jogou um monte de verdade na cara do Lupin, e o Lupin também já tava... Nossa, foi uma briga muito feia. E aí depois o Lupin só foi embora, assim, porque a Tonks estava grávida. E ele queria o quê? Ele não queria estar perto, porque ele não queria que o filho dele tivesse um lobisomem como pai. Literalmente isso. Só que aí, no fim das contas, a próxima vez que eles se encontram quando o Ted nasce, né? E aí é muito fofo que ele vai lá na casa da Fleur do Gui, isso é mais bem lá pra frente. Mas aí ele chega lá e já fala, Harry, tu vai ser padrinho do Ted, por favor. Tipo, eu achei muito fofo isso, apesar da briga deles lá. O Harry até tava preocupado, só que aí, tipo, com a relação que ia ficar entre eles, porque eles tinham brigado, né? Foi uma briga muito feia, gente. E aí ele falando que ele, perguntando se o Harry queria ser padrinho do Ted, eu fiquei, gente, eu morri com essa parte. Mas enfim, depois quando eles fogem de lá, né? Antes do Ron ele ir embora, tem uma outra cena que eu queria comentar que não tem nos filmes, que é uma cena que tem o Dino Thomas lá de Hogwarts, o pai da Tonks, que é o Ted Tonks, né? E também dois duendes, mas umas pessoas não sei direito o número agora. Mas enfim, que eles estavam na floresta e o trio tava lá na barraca deles e aí eles ouviram passos. E aí eles usaram uma coisa também, gente, um ponto aqui, é que tem muita coisa da genialidade Weasley que eles usam durante o livro. Pra passar pelo ministério e pegar as pessoas lá pra eles se vestirem e usarem poção para o suco, eles usaram alguns elementos da genialidade Weasley pra eles passarem mal, pros funcionários do ministério passarem mal. Só que eu achei muito legal, eles também usaram aquelas orelhas extensoras pra ouvir essa conversa. Eles descobriram que o Snape era o novo diretor de Hogwarts, que a espada que tava lá não era espada de Gryffindor, era só uma réplica, enfim. Eu achei essa conversa bem legal e que eles estavam fugindo. E um outro ponto é que mostra muito mais nos livros toda a caçada às pessoas que não tinham pais bruxos. Então, é muito legal essa parte porque é muito mais profundo e pesado nos livros as coisas que acontecem. Mas enfim, agora pulando lá pra frente, gente, mais um pontinho que eu queria destacar é quando eles estão em Godric's Hollow, Hermione e o Harry. Um ponto também é sobre a Kendra, sobre o túmulo da Kendra, que é a mãe do Dumbledore. Eu não sabia nem que o nome dela era Kendra, como eu tinha falado, né? Mas eles acham que dentro do túmulo dela, lá em Godric's Hollow, que aí o Harry também descobre que a família do Dumbledore morava lá. Eu acho que ele descobriu, se não me engano, foi no casamento, mas enfim, não vem ao caso no momento.
E eles também veem o túmulo dos pais do Harry e aquele do Ignoto, né? Ignoto Peverell. E aí que eles começam a desconfiar sobre as Relíquias da Morte. Mas o ponto aqui é a Nagini, gente, depois mais lá pra frente. Quando ela tá indo chamar o Voldemort, que tem toda aquela guerra, e o Hermione e o Harry conseguem pular. Embora, neste momento, a gente tem uma das cenas assim que eu mais gostei do livro, mas foi horrível, gente. É horrível, mas é muito interessante. Que foi, literalmente, o Harry conseguiu ver a cena do Voldemort indo lá naquela noite de 31 de outubro pra matar os pais dele. E ele vê literalmente tudo. O Voldemort anda na rua, era no Dia das Bruxas, né? Então, até o menininho brinca, nossa, que fantasia feia é essa? E aí ele expulsa o menino, né? Enfim, ele vai até lá e tem toda a descrição de tudo que ele fez. Mostra o Thiago brincando com o Harry, de soltar umas luzes da varinha. Era tipo umas fumaças, assim, mais ou menos, como eu imagino, pelo menos, coloridas. E o Harry indo, e aí depois a Lily indo pegar o Harry, e aí ele subindo, enfim. E até o Voldemort, ele fala, tipo assim, nossa, que eles estavam assim tão fácil entrar lá, porque eles tinham já... Não tinha mais Fada Segredo, porque o Pedro Pettigrew tinha falado pra eles, enfim, ele conseguiu ver tudo. E eles estavam mais despreocupados, sem varinha, sem nada, sabe? Eles só estavam ali vivendo, né? E aí ele chega lá e mata eles. Essa cena ela é muito legal, mas é horrível. Horrível, horrível, horrível demais. Mas enfim, eu queria falar esse ponto também. Porque eu não sabia que tinha descrição do que acontecia literalmente naquela noite. Enfim. Outro ponto que eu queria falar é que depois que o Ron volta, né, de lá, que ele foi embora, né? Aí, um ponto que eu morri de rir foi a Hermione brigando com o Ron, gente. Ai, eu não aguento, gente. O Harry teve que lançar até um escudo entre eles pra Hermione não matar o Ron, mas eu simplesmente achei muito engraçada essa parte. Mas enfim, só queria comentar esse ponto mesmo. A Hermione brava com o Ron é muito engraçado. E um ponto que eu queria falar também é que a Hermione nem o Ron, eles não acreditam no Harry, tipo, depois quando eles vão acabar descobrindo sobre as relíquias, e o Harry desde o começo tava falando, eu acho que tem um Horcrux em Hogwarts, só que eles não acreditavam. E aí depois que eles viram que aí o Harry viu que eu vi as memórias do Voldemort, que o Voldemort, quando ele começa a descobrir que o Harry tava pegando as Horcruxes, aí vai indo assim, e ele vai vendo que tem mesmo Horcrux em Hogwarts e eles vão pra lá, né? E também tem a questão das Relíquias da Morte. Eles não estavam indo acreditar, mas tipo, tava ali na cara e o Harry tava falando que tinha alguma coisa naquele pão de ouro. Só que o Harry, não tem, tá louco. Enfim, ninguém tá acreditando no Harry, mas o Harry tinha razão aqui em 2 vezes nesse livro. Mas enfim. Agora outro ponto, indo lá pra Godric's Hollow, né? Pra Godric's Hollow não, gente, pra Hogsmeade, eles acabam encontrando o Aberforth. E nessa parte eu acho uma parte muito legal, porque também tem mais descrição sobre a história do Dumbledore. O Aberforth ele conta e ele conversa bastante com eles quando eles estão lá e depois que eles vão lá pro castelo, enfim, né, vai indo. E outro ponto, gente, eu não consigo acreditar que aquela mulher no quadro é a Ariana, porque eu acho que um ponto que eu tenho que falar aqui é que eles não parecem ter a idade que eles têm, porque a Ariana, eu não sei, eu acho que ela morreu muito jovem, eu não lembro quantos anos que ela morreu, mas eu imagino ela que ela tenha morrido tipo com 12 anos, 13 anos por aí, e ela tá com cara tipo de 18, 19, eu fiquei assim, não faz muito sentido. Eu não acho que ela tinha 19 anos, eu acho que ela era muito mais nova. E também são os pais do Harry, gente, eles têm cara de 45 anos, eles tinham 20 e poucos naquela época. Eu fiquei assim, gente do céu, não faz sentido, né, gente? Mas enfim. Agora, indo pra outro ponto. Depois quando ele tá na batalha, um ponto que eles não mostram também nos filmes é a morte do Fred. Que é muito triste, gente. Meu Deus do céu, o desespero quando tava nesse troço. E também depois acho que as mortes que mais me impactaram foi a do Fred. A do Sirius, a do Lupin, nossa, o do Lupin é um dos meus personagens favoritos. E a Tonks também, nossa, eu adoro ela demais. Quando eu vi ali, eu fiquei, meu Deus, eles vão ser tipo que nem o Harry. Tipo, o Ted vai literalmente ser que nem o Harry, só que muito mais amado, né? Porque ele não tem os tios pra ficar lá, pra os tios do Harry, que são horríveis, né? Enfim, continuando, seguindo o baile. Outro ponto que eu queria falar, gente, é que naquele ponto, um outro ponto que eu queria falar antes disso é a parte que o Harry tá lá em King's Cross, que aí ele já morreu, que o Voldemort lançou aquele Avada Kedavra, e enfim, ele tá lá e tá tendo aquela conversa com o Dumbledore. Nessa conversa com o Dumbledore também conta bastante coisa pra ele. Acho essa conversa muito, muito legal mesmo, não tem como entrar em detalhes aqui, mas enfim, gente, vale muito a pena ler o livro pra vocês verem todas as conversas que tem e as descobertas que a gente tem nesse livro também, que eu acho incrível. Mas o que eu queria falar é que depois, quando ele volta, assim, né, aí tem aquela parte com a Narcisa, que ela pergunta se o Draco tá lá, mas enfim, tá ainda tá no castelo, mas enfim, que eles fazem
o Hagrid carregar o Harry. Essa parte também, quando o Hagrid escuta que vê que o Harry morreu, gente, ele... Nossa senhora. Enfim, continuando a história. O que eu ia falar é depois, na parte que eles chegam lá, é que o Voldemort fez, tipo, o Harry ficar no chão, assim. E aí ele tava com a varinha escondida dentro do casaco e a capa da invisibilidade também. Então quando ele tá lá, quando ele se distrai ali, porque o livro tava indo lá pra matar a cobra, enfim, com a espada, enfim, vocês entendem, né? Vocês estão entendendo, né? Aí ele meio que, dessa hora que todo mundo se distrai, ele bota a capa, aí ele bota a capa em cima dele, né? Ele pega a varinha e ele fica indo atrás deles. E aí chega a hora em que começa aquela luta maravilhosa entre a Bellatrix e a Molly também, que é muito legal, que ela também... A Bellatrix tenta lançar um feitiço na Molly e o Harry foi lá e bloqueou o feitiço também. E essa parte mesmo, aí depois ele revela lá que ele tava ali, né, e aí começa a conversar com o Tom. Essa parte é muito legal também, porque ele fala, tipo, muita verdade na cara do Tom Riddle, porque ele literalmente chama ele de Tom, assim, pra irritar mesmo, né. E é muito legal ver Cristão. Eu amei a batalha tanto nos livros quanto no filme, porque nos filmes tá mais, tipo assim, visual, a gente consegue observar muito melhor o que tava acontecendo, porque tem algumas partes que eu me perdi aqui, mas... eu achei incrível as duas formas, tanto o final do filme quanto do livro. O do livro foi muito legal, porque teve literalmente o Harry contando tudinho pra ele, assim, ó. Olha aqui, você se condenou desde o início por causa disso, a varinha não é tua, era do Draco, depois passou pra mim. Então, vamos ver quem é a lealdade dessa varinha mesmo, né? E eu simplesmente amei demais essa conversa, gente, assim, incrível, incrível mesmo. E agora, gente, tem outro ponto, só pra finalizar, é o Harry conversando com o Dumbledore sobre a varinha das varinhas, né, que era do Harry. Ele conversando com o Dumbledore, com o quadro do Dumbledore, né, que ele conversa um pouco sobre o que fazer com a varinha, e, enfim, como ia ficar as coisas depois disso. E aí ele conserta a varinha dele, né, ele usa a varinha das varinhas pra consertar a antiga varinha dele, que ele levava com ele dentro de uma bolsa que o Hagrid deu pra ele de aniversário, que só o Luan podia abrir, então ele tinha colocado várias coisas de valor. O espelho que ele usa pra falar com o Aberforth depois que ele manda o Dobby, a varinha dele, coisas de valor mesmo, fotos, aquela foto de quando ele era pequena, carta também ele guarda ali dentro. Então, é uma parte assim que eu também queria falar, ele devolve a varinha lá pro túmulo do Dumbledore e ele só conserta dele porque ele ama a varinha dele, então ele também não queria a varinha das varinhas. Então, é isso. E agora, só pra finalizar, vou falar sobre o epílogo. Gente, eu chorei nesse epílogo, gente. Eu vendo eles ali crescida porque a gente acompanhou aqui há 7 vídeos, estamos acompanhando a história do Harry, né? E é muito emocionante porque eu lendo o finalzinho nesse epílogo, eu imaginando o Harry indo pela primeira vez no Expresso de Hogwarts e eles bem pequenininho e agora eles ali, tipo, crescido, com um filho casado, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu perguntei pra minha mãe até assim, mãe, é assim que tu se sente quando a gente tá crescendo, assim? Que a gente dá um baque assim no coração, parece, dá um negócio assim, sabe? Dá uma saudade de quando eles eram pequenininhos e a gente acompanha toda essa história. Mas enfim, uma coisa muito legal é que o Ron, ele é muito brincalhão, gente, aqui no finalzinho. A gente também tem mais os filhos deles conversando. Edward falando sempre pra Sonserina, Harry conversando e contando que ele pediu pra chapar o leitor, gente. Ai, gente, esse epílogo é tudo pra mim, gente, tudo pra mim mesmo. E, enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa série de livros. De lendo Harry Potter pela primeira vez. Se vocês quiserem da Criança Amaldiçoada, eu já comprei o livro, eu vou ler, eu acho que vou fazer mais aí no canal só pra vocês verem minha opinião. Eu não vou dar a opinião deles agora, mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham curtido essa série, porque eu amei demais fazer, eu amei demais ler esses livros, né? E valeu muito, muito a pena. E muito obrigada se você me acompanhou em todos os vídeos. E enfim, gente, beijo pra vocês, até semana que vem.